Comprometido, vamos entender a hipótese de incidência do ITCMD. Tá? Ele tem duas situações básicas. Né? A sucessão legítima testamentária, ou seja, a transmissão decorrente de uma morte, causa morte, e a doação, ou seja, quando eu vivo, entrego algo para outra pessoa. Esse algo é a título oneroso, ou seja, eu não cobro nada para fazer essa transmissão. Né? Ele alcança bens móveis, imóveis e direitos referentes a esses bens móveis e imóveis. Né? Ou direitos apenas. Você pode pensar, embora não fale exatamente aqui, mas está incluído no conceito de imóveis os semoventes, são os animais. Então, vamos lá. Imóveis como edifícios, casas, móveis como carros, joias, títulos de ações, né? O próprio dinheiro que a pessoa possui em banco. Eu dou o dinheiro para uma pessoa, eu tenho que pagar ITCMD sobre isso. Tá? Obviamente você não vai pagar ITCMD sobre um cachorrozinho de estimação. Mas se eu tenho um aras, tenho vários cavalos, e decido doar parte dos meus cavalos para uma pessoa, eu posso pagar ITCMD, porque veja, o semovente ele tem um caráter econômico no caso, né? A transmissão é justamente a passagem jurídica da propriedade ou de direitos de uma pessoa para outra, então esse caráter tem minimamente formalizado isso, né? Um registro, até porque como novamente, como é um tributo que depende da informação, da declaração do contribuinte, de alguma forma tem que formalizar isso. Nem que seja assim mesmo na declaração de imposto de renda falando, olha, eu recebi uma doação. E aí faz o cruzamento de informação como nós falamos no vídeo passado. A transmissão pode ser gratuita, em razão da morte, ou por doação. Tá? Então não precisa ser uma transmissão, no caso, tem que ser necessariamente uma doação sem ônus para quem está recebendo. Tá? Então veja, eu estou doando para alguém. A doação não pode ter caráter oneroso, não deixa de ser doação. Eu estaria, no caso, se eu estivesse entregando um imóvel em troca de um bem material, de dinheiro, eu estaria na hipótese de ter TBI no município. Aqui é doação, estou me doando. Tá? Notem que o sistema de fecha muito bem impede que a pessoa, não, para eu fugir de TBI eu vou fazer uma doação. Claro, você pode até tentar fazer essa estratégia. Calma aí, o que vale mais? Eu vender ou eu doar? É claro, se eu quero doar, mas eu simulo uma compra e venda para pagar o ITBI que entrega mais barato, isso está errado. Né? Isso aí pode se caracterizar um planejamento tributário indevido e eu ser tributado. Agora, também é meio complicado provar isso, dependendo da situação. Critério espacial, imóvel, direito subjetivo, a situação do bem, móveis, valores imobiliários, dinheiro e bens incorporados geral, local onde se processa o inventário ou arrolamento do bem, onde mora o doador. O critério temporal é o momento da transmissão ou como estabelecer a lei estadual. Morte o titular ou fim do inventário. A gente pode estabelecer o fim do inventário como um momento ideal para essa avaliação. Né? Perdão, a morte do titular como um momento ideal para estabelecer qual é a lei competente, tá? E aí a aplicabilidade dela se dá no final do inventário, tá? No final, pelo menos, do rolamento dos bens, tá? Então, note, eu tenho uma incidência automática, morte, com formalização com o testamento inventário, tá? Agora, se eu entender que a incidência depende do aplicador, os bens imóveis dependerão do registro da escrituração e os bens móveis e direitos à conclusão do inventário ou do testamento, ou um documento que formaliza a transmissão do bem. E aí, nesse momento, haveria incidência. Na verdade, por mais que, dependendo da corrente que eu siga, na prática, eu vou acabar fazendo a cobrança de TCMD no final desses processos. Inventário, rolamento. Na verdade, inventário e rolamento um pouquinho antes do final, né? Eu tenho todo o processamento, identifico ali o pagamento e faço a cobrança, e daí
efetua o pagamento antes do processo ser concluído. Tá? Então, o ITCMD ele vai ser cobrado nesses momentos, independente se eu entender que ele incide automaticamente ou não. A doação, no caso imóvel, vai ser no registro imobiliário, que vai ser o momento de incidência, nos imóveis de direitos reais, a tradição mais exigência específica de cada tipo de bem. O que significa isso? O momento da incidência do ICMD é na tradição, na entrega do bem. Se de repente aquela tradição, aquele bem exige algum outro risco, por exemplo, o carro é um bem imóvel, que eu vou efetuar com a entrega do bem. Só que eu também preciso fazer o registro do automóvel no Detran, no órgão responsável. Nesse momento eu posso entender que houve a transmissão e aí ter a incidência do ITCMD se eu estiver doando o carro para alguém. Tá bom? A súmula 331 do STF diz: considera legítima a incidência do imposto de transmissão causa-morte do inventário por morte presumida. É interessante isso daqui. Ou seja, a pessoa está presumidamente morta, vou fazer o inventário. Pode incidir ITCMD. Tá? Não incide ITCMD sobre os alimentos. Tá? Ou seja, sobre uma doação que é para só alimentante. Os alimentos, por exemplo, o pai que paga os alimentos para o filho, um casal divorciado, e aí eu pago a pensão, não incide TCMD. Tá? Qualquer doação de bens cabe TCMD. STF, súmula 114, o imposto de transmissão de causa-morte não é exigível antes da homologação do cálculo. Tá? De qualquer situação aí de inventário, rolamento, eu só posso exigir o ITCMD após os cálculos terem sido concluídos. Isso é de que se estava aqui sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante com a homologação do juiz não incide ITCMD. Então note o seguinte, olha o que eu estou colocando aqui. Eu não vou incidir ITCMD sobre alimentos. O caso clássico de alimentos é o pai ou a mãe que paga a pensão para o filho. O pagamento de pensão é um tipo de alimento. Eu não posso cobrar ITCMD em cima disso. Não é uma doação, é um pagamento de alimento, é para substituir daquela criança. Agora, o fato de não incidir sobre os alimentos também alcança a questão do honorário do advogado. É uma verba de caráter alimentício. Então, eu não posso incidir ITCMD. Ademais, o inventário ele é sobre os bens do decúgio, não sobre o honorário do advogado. Tá bom? É isso, professores, para hoje. Bons estudos. Até o nosso próximo encontro.